Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nós estamos chegando no 6º episódio da série Mulheres que romperam e desabrocharam nos dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher improvável, uma mulher ignorada, mas escolhida por Jesus para ser canal de avivamento em sua cidade. Nós vamos falar sobre a mulher samaritana. E o nosso texto base, ele está em João 4, de 1 a 29. Vamos ler? Se você quiser ler comigo, pega a sua Bíblia e vamos ler dessa história da mulher samaritana. Então, João 4, do 1 ao 29. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os de seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse
tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Essa parábola nos mostra que a mulher samaritana, ela rompeu com a vergonha e com o isolamento que ela mesma fazia. E rompeu também com as tradições e tabus entre judeus e samaritanos, porque ela falou com Cristo, uma mulher falando com um homem e um judeu falando com um samaritano. Ela se torna uma verdadeira evangelista em sua cidade, pois ela anuncia a Cristo para os outros moradores. Ela teve um encontro verdadeiro e cheio do Espírito Santo. Ela deixa seu cântaro e vai anunciar o Messias. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você aí que está me assistindo. Quantas vezes você já carregou o cântaro da culpa, da sede, da rejeição? E Jesus hoje, ele vos fala: eu sou a fonte. Jesus é a nossa fonte. Talvez hoje seja um momento de deixar o cântaro, deixar a rejeição, deixar a sede, deixar a culpa e parar de buscar em fontes sujas, em fontes secas e beber da água limpa, da água viva que é Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por esse momento de leitura da Tua Palavra, Senhor. Gostaria de, nesse momento, colocar as minhas irmãs, colocar as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, Senhor Jesus, e interceder por elas e dizer a elas que o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Tu é a fonte de água viva. Tu és fonte de água limpa. Tua fonte não é seca, tua fonte não é suja. Na tua fonte, no teu sangue, Senhor Jesus, foi lavado todos os nossos pecados. Naquela cruz, Pai, do Calvário. Que as mulheres e as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora, Papai, possam ser tocados pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja com cada um que está me assistindo nesse momento, que o Senhor esteja lavando, que o Senhor esteja tocando a cada um que está ouvindo esse vídeo ou que está vendo esse vídeo, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com eles e que eles possam entender nesse momento, que eles possam nesse momento deixar o cântaro e que eles possam se entregar a Ti verdadeiramente, em espírito e em verdade. Confessar que o Senhor é Senhor e Salvador da vida deles, que só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor Jesus. Que as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora possam ser tocadas pela Tua presença, recebam unção dobrada do Teu Espírito Santo e possam sentir o sobrenatural que és Tu, ó Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que elas sentem, todo o mal que a aprisiona, seja quebrado no nome do Senhor Jesus. Que elas possam ser curadas, restauradas na fonte que é o Senhor Jesus. Amém? Se esse vídeo falou com você, eu peço a você que você curta esse vídeo, que você, se ainda não me segue, que você se inscreva nesse canal. Encaminha esse vídeo para uma pessoa que está precisando ouvir sobre a mulher samaritana, está precisando dessa oração que eu acabei de fazer, está precisando deixar o cântaro e entregar a vida a Cristo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Vai ser o nosso último episódio dessa série. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo episódio. Até a próxima!